Papá. Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Galerinha, vamos fazer este podcast só de questões comentadas, é claro, galerinha, só para vocês que são seguidores aí do nosso trabalho, dos amantes da biologia. Lembrando que os amantes têm no YouTube, tem 2 canais no YouTube. Tem uns que é só de podcast, que é o Biocast, e tem o canal tradicional, que é o Amantes da Biologia. Então, o Amantes também tem um blog dos Amantes, tem o grupo no Facebook dos Amantes da Biologia, certo, galerinha? Então, vamos acompanhar nossos trabalhos. E o Instagram, que é a rede social do momento, né? Que a gente costuma aí atualizar várias vezes durante o dia. E eu aposto muito no Instagram. Estou gostando demais. Então, galera, é o seguinte. Esse podcast ele vai ser só de questões comentadas. Aí, algumas pessoas dizem que podcast tem que ser curto e rápido, né? Eu não vou dizer que eu não concordo. Mas os meus, eles têm um diferencial. Eles não têm pressa, não. A única coisa que eu peço a vocês é que tenham uma internet suficiente para acompanhar nossos trabalhos e memória suficiente também nos dispositivos de vocês. Salve aí os podcasts do professor. Galerinha, vai ser assim uma mistura de conteúdos relacionados a algumas perguntas, né? E comentários a respeito. Vou estar usando aqui um referencial que é o próprio grupo do Facebook, dos Amantes. Vou estar utilizando um referencial das apostilas que eu costumo enviar, pode solicitar em PDF, né? Também tem muitas questões comentadas. E vou utilizar pelo menos mais uma outra referência para fazer este podcast. Exatamente. Claro que eu vou ter que estar usando as referências, né, galerinha? Contudo, a gente vai comentando, né, pela experiência que nós temos. É como se fosse um professor em sala de aula, estivesse dando uma aula utilizando um data show, seus slides. Isso é normal, o professor utiliza assim os recursos. Agora, na hora que faz um comentário de alguma questão, aí sim ele faz o diferencial pela experiência que o docente de sala de aula, que é o professor, que deveria ser chamado de facilitador, né? Ele faz. Beleza? Então, desde já eu agradeço quem está acompanhando nossos trabalhos, né? E comentem e, se possível, compartilhem, porque é assim, eu faço podcast, depois eu compartilho. Não todos eu compartilho, mas esse eu vou estar compartilhando. Com um link também, vou estar postando no canal, YouTube, e vocês vão estar encontrando esse material. Certo? Então vamos começar. Sem pressa, como eu falei, né? Deixa eu me situar aqui com o meu material. Galerinha. Deixa eu me situar aqui com o meu material para a gente começar. Vamos começar pelo esse PDF, já que é uma mistura de conteúdos, né? E a gente vai estar passando para vocês as questões e comentando estas questões. Beleza? Peguem aí seu carvão, né? sua caneta, seu lápis, seu papel, seu esqueminha para anotar alguma coisa. Pode pausar o podcast, se não conseguir anotar, e depois anota de novo. Olha, tem uma questão aqui que eu postei no grupo do Facebook, e eu acredito também no Instagram, que tem no PDF, sobre a microscopia, né? Imagine se você observando um microscópio óptico comum,
você observando dois cortes histológicos, né? Histologia, de tecidos, né? Um corte que é de fígado de rato e o outro de folha de tomateiro. Cite duas estruturas celulares que permitiriam identificar o corte da folha de tomateiro, certo? Então, galerinha, essas estruturas que eu vou visualizar ao microscópio óptico comum, lá na microscopia, né? Se eu estou falando de folha de tomateiro, estou falando de células vegetais. Galerinha, quando você está fazendo microscopia, você está observando células, né? Então eu estou falando aqui de histologia e eu estou querendo saber que estruturas que eu vou identificar na folha de tomateiro. Então, o que tem nas células vegetais? Eu vou poder observar através da microscopia óptica a presença de cloroplastos, né? Parede celulósica ou vacúolo, né? De suco celular. Essas estruturas elas não existem em célula animal. E a pergunta é direta. Estruturas que permitiriam identificar o corte da folha de tomateiro. Coloquei nos grupos aí, né? E eu não sei se responderam ou tentaram responder. Mas vamos em frente. Em relação aos tecidos vegetais, qual é a função, galerinha, dos meristemas primários e onde eles se localizam? Bom, eles localizam-se no ápice, né? E nas gemas laterais do caule e na região subapical da raiz. Os meristemas primários, galerinha, eles atuam no crescimento longitudinal, quer dizer, no comprimento da raiz e também do caule, certo? Qual é a função dos meristemas secundários? Eles respondem pelo crescimento do vegetal em espessura, certo? Em largura. O meristema que eu acabei de falar anteriormente, o primário, atua no crescimento em comprimento longitudinal da raiz do caule. E a função do meristema secundário é responder pelo crescimento do vegetal em largura, né? Na largura do vegetal, em espessura. Essa é a diferença. Belezinha? Uma outra questão interessante aqui. Bom, um casal de namorados é da FUVEST de São Paulo. Alguém de São Paulo? Claro que tem, né? Graças a Deus eu tenho aí uns seguidores aí do Brasil todo. Já que meu trabalho ele não é de hoje. É um trabalho que a gente vem fazendo aí com muito amor há uns 3 anos. Quem acompanha sabe. Um casal de namorados, ele entalhou um coração numa árvore. Entalhou, ele pegou ali seu canivete, fez um coração numa árvore, certo? Marcou ali um coração, desenhou. Só que esse coração ele estava a 1 metro do solo, a partir do caule ali, né? Então eles casaram, o casal de namorados casaram. Ao completar suas bodas de prata, eles voltaram ao local. A árvore agora estava bastante frondosa, né? Tem o triplo da altura que eles fizeram aquele coraçãozinho lá. A que distância do solo está o coração entalhado? Essa é a primeira pergunta. E a segunda seria relacionar a posição do coração com o crescimento da árvore. Vamos lá. Ó, o coração ele continua a 1 metro do solo, pois o crescimento em altura das angiospermas ela ocorre através do meristema primário, localizado na onde que está localizado o meristema primário? Falei há pouco, nas pontas das plantas, né? Nas gemas, no ápice, né? Portanto, a distância do coração ao solo continua a mesma. Se fosse meristema secundário, em espessura ali, né? Mas está falando aqui a posição do coração com relação ao crescimento da árvore. Então, o coração continua a 1 metro do solo, pois o crescimento em altura das angiospermas, certo? Ocorre através do meristema primário, né? Ele fala aqui que a árvore está bastante frondosa, né? Então, tem as gemas lá, apicais, né? Esse aqui é o crescimento, e não ali na base, né? Ok? Então, o coração continua a 1 metro do solo.
Paranana. Pam, pam, pam. Agora vamos buscar aqui mais uma questão aqui de botânica, né? Não sei se deu para perceber que a gente começou com botânica. Galerinha, uma pergunta bem simples, discursiva, né? Pode cair nas específicas. Continua com FUVEST São Paulo. Desculpem, minha gargantinha. O que são estômatos, galerinha? Para que servem? Bom, estômatos são anexos, né, da epiderme vegetal. Exatamente, são anexos da epiderme vegetal. E realiza quais funções? Por exemplo, trocas gasosas, transpiração e fotossíntese. Pronto, basta colocar isso. É a essência. Numa questão discursiva, galera, tenta responder a essência. Não tenta enrolar muito. Então, estômatos são anexos da epiderme vegetal, como existem outros anexos, né? Sabe, tem acúlios, tem espinhos. Então, estômatos, não é estômago, são anexos da epiderme vegetal. E quais as funções desses estômatos? Trocas gasosas, transpiração, fotossíntese, porque ele controla a entrada a luminosidade, a entrada de luz, né? Então ele controla ali a perda da água também. Então, isso tem a ver com transpiração, trocas gasosas, as plantas respiram, né? Então, tem até um desenhozinho aqui no PDF, depois vocês vão estar solicitando, os que quiserem realmente, de um estômato mostrando aqui as estruturas indicadas aqui com as setas, né? O que tem qual é a anatomia de um estômato? Tem até as células guarda, né? Onde encontra os cloroplastos, certo? Tem uma célula chamada de subsidiárias ou anexa. Então vocês podem estar ou colocando no Google a imagem, né? Porque podcast você tem que trabalhar com o Google quando estiver ouvindo, se estiver em casa, né? Mas o podcast também é para você usar no busão, só ouvindo aí o professor Calvé. Galerinha, da Universidade Federal acho que é rural, né, galerinha? Do RJ, do Rio de Janeiro. Obtém-se a cortiça a partir do tecido denominado suber. Cortiça a partir do tecido denominado suber. Presente em plantas da região mediterrânea, tais como o sobreiro. O suber, ele resulta da atividade do meristema secundário, sendo formado por várias camadas de células mortas e ocas, certo? Então me diga aí, galerinha, duas funções do suber. Vamos lá. O suber protege raízes e caules contra a evaporação excessiva. E também ele funciona como um isolante térmico, certo? Então é formado por células mortas, o suber. Ele protege raízes e caules contra a evaporação excessiva e também funciona como um isolante térmico. Muito bem, agora vamos aqui para uma outra referência, depois a gente pode até voltar aqui. Vamos aqui para o próprio Amantes da Biologia do Facebook, uma pergunta já, um outro assunto totalmente diferente, porque aqui vai ser uma mistura do Amantes, legal, né? Então a questão aqui da VUNESP também já postei, em 2008. Os esportes radicais são atividades muito difundidas entre os jovens e têm recebido crescente atenção da mídia, inclusive com vinculação pela televisão. Uma característica deles, utilizada na sua propaganda, é a capacidade de induzir um aumento na produção de adrenalina nos participantes. Indica a alternativa que descreve corretamente o local de produção e a ação da adrenalina, galerinha. Letra A, pâncreas, vasoconstricção, sudorese e elevação do nível de açúcar no sangue. Letra B, hipófise, vasodilatação, aumento na frequência dos batimentos cardíacos e dilatação de pupilas e brônquios. Letra C, suprarrenais, vasodilatação, sudorese e dilatação das pupilas. Letra D, hipófise, redução no volume sanguíneo, redução na pressão sanguínea sistêmica e elevação do nível de açúcar no sangue. Letra E, suprarrenais, vasoconstricção, aumento na frequência dos batimentos cardíacos e elevação do nível de açúcar no sangue. Muito bem, galerinha. Resposta correta, a letra E, né?
sem pestanejar. Olha, o pâncreas, vou comentar aqui passo a passo. O pâncreas é uma glândula mista, não é? Que além de produzir substâncias que serão lançadas na cavidade intestinal, que é o duodeno, também produz insulina e glucagon. A insulina ela diminui a quantidade de glicose no sangue, enquanto o glucagon aumenta. O pâncreas ele não está ligado à produção de adrenalina, certo? Por conta disso, essa opção ela está incorreta. Já a hipófise, galerinha, a hipófise ela é responsável por vários hormônios. Né? Fiz vários posts de endócrino no Instagram, acompanhe lá. A hipófise ela é responsável por vários hormônios. DSH, o FSH, o LH, o GH, não é isso? Dentre outros. Entretanto, ela não é responsável, a hipófise, pela produção de adrenalina. A opção B e D, elas estão erradas. A opção C está errada por dizer que ocorre vasodilatação. A opção E ela é correta, já que a adrenalina, galerinha, ela é produzida onde? Nas suprarrenais. Suprarrenais. E leva a vasoconstricção, aumento na frequência dos batimentos cardíacos e elevação do nível de açúcar no sangue. Certo? Muito bem, galera. Então, quando eu falo dessa questão aqui da adrenalina, eu me lembro do café. Muita gente acha que o café ele é um estimulante ou energético, né? Na verdade, realmente, ele excita o sistema nervoso em pequenas doses. Mas se você abusar do café, ou a cafeína, nesse caso, que é o princípio ativo dessa bebida e de outras, em excesso, ela vai ter um efeito parecido com esse aqui, da adrenalina, né? Que desperta a atenção, provoca essa vasoconstricção, aumenta as frequências dos batimentos cardíacos. E quando você eleva esse nível do açúcar no sangue, a resposta que o teu cérebro vai te dar é o cansaço, certo? É como se ele achasse que tu passou por um grande susto, adrenalina, né? E depois dessa etapa do susto, teu organismo precisa descansar. Então o café tem um efeito parecido com esse que a adrenalina faz no organismo. Então, vai ter um efeito contrário de que muitos pensam, que ele vai te deixar alerta por muito tempo. Não, o teu corpo vai pedir repouso. Então, é um efeito contrário do que muitos pensam. Não abusem do café, não. Agora, em pequenas doses, é tudo de bom. E até eu gosto demais de café. Tem uma questãozinha aqui da FUVEST, de 98. Uma jovem que sempre foi saudável, ela chegou a um hospital em estado de coma. O histórico da paciente revelou que ela recebera erroneamente injeção de uma dose excessiva de insulina. Certo? É uma questão discursiva. Letra A. Por que a injeção de insulina induziu coma, o estado de coma na jovem? E letra B. A insulina é normalmente administrada a pacientes com disfunção de que órgão? Qual é a doença causada pela deficiência de insulina? Isso tudo na letra B. Até que Yara Fernanda, né, minha filha de 6 anos, ela responde essa questão. Muito simples, né? Ó, a letra A diz assim: por que a injeção de insulina induziu o coma na jovem? A injeção excessiva de insulina, galerinha, fez com que as taxas de glicose no sangue caíssem. É o caso da hipoglicemia, que acarretou em uma falta de açúcar para o cérebro. Se faltou açúcar para o cérebro, é energia, né? E isso levou ao coma. E na letra B, que diz assim: a insulina ela é normalmente administrada a pacientes com disfunção de que órgão? Qual é a doença causada pela deficiência de insulina? O pâncreas, né, é uma glândula mista.
por produzir tanto substâncias que serão lançadas na cavidade intestinal, quanto hormônios que serão lançados no sangue. Quanto aos hormônios, há a insulina e também tem o glucagon. E qual é a disfunção que ocorre? Nesse caso, é do pâncreas endócrino, a disfunção que vai produzir pouca insulina e causar a diabetes mellitus falado. Aí, essa é a doença que é causada pela deficiência de insulina. Diabetes mellitus. Endócrino, galerinha, sempre cai em vestibulares, principalmente. Mas Enem também gosta de abordar de uma outra forma, mas aborda, certo? Mais uma questão. Vamos lá, professor Calvé. Vamos ver aqui do meu livro didático. É outra referência que eu disse para vocês que eu tinha três referências pelo menos, né? Então vamos aqui, sem pressa. Eu vou aqui abrindo aqui. A página que eu abri é com relação, vamos ver aqui, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Segundo a perspectiva de alguns cientistas, as mudanças climáticas decorrentes do aquecimento global podem estar provocando mudanças no processo adaptativo dos seres vivos. Justifique essa perspectiva com base nas seguintes propostas: teoria evolutiva de Lamarck e neodarwinismo. Boa, galerinha, evolução. Seguinte, de acordo com as ideias de Lamarck, o que acontece, galerinha? Os processos adaptativos dos seres vivos, eles obedeceriam à lei do uso e desuso. Ou seja, partes do corpo não utilizadas tendem a se atrofiar e partes mais utilizadas tendem a se desenvolver. É isso? E a lei da transmissão dos caracteres adquiridos, as alterações decorrentes do uso e do desuso, elas são transmitidas de uma geração para outra. Isso é a ideia lamarquista, que é com relação à transmissão desses caracteres adquiridos, né? Isso é o seguinte, que essas alterações que é decorrentes desse uso e desuso, entendia-se que era transmitida para a sua prole. Não é isso, galerinha? Já o segundo neodarwinismo, as mutações ao acaso. Neodarwinismo, mutações ao acaso. Nos genes, claro, de um ser vivo, seriam transmitidas aos seus descendentes. Permitindo o quê, galerinha? Maior adaptação às mudanças ambientais. Esse é o mecanismo da seleção natural. Beleza? Então é questão de evolução bem simples para vocês, galerinha. Questão de evolução no podcast de questões. Questão aqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sou da Rio, é? Indivíduos de espécies diferentes podem viver em simpatria, ou seja, viver no mesmo lugar ao mesmo tempo, conservando-se como espécies diferentes, pois são isolados reprodutivamente. Indivíduos de duas subespécies da mesma espécie apresentam diferentes genéticas, certo? De cada subespécie, mas não apresentam isolamento reprodutivo. Duas subespécies podem viver em simpatria, mantendo-se como subespécies diferentes, será? Duas subespécies podem viver em simpatria, mantendo-se como subespécies diferentes? Vamos justificar a resposta? Clarinha, claro que não. Ó. Em uma situação de simpatria, em que não há barreira geográfica, haveria um fluxo gênico que eliminaria as diferenças genéticas existentes entre essas subespécies. Se tem o fluxo gênico, galerinha, e não tem barreira geográfica,
Não tem como você, na verdade, elimina essas diferenças. Não tem diferenças genéticas existentes entre essas subespécies. Por que não tem essas diferenças genéticas entre essas subespécies? Porque não tem barreira geográfica, né? E coexiste ainda ali um fluxo gênico. Se tem fluxo gênico, elimina essa possibilidade de subespécies diferentes, certo? Belezinha? É a questão de evolução aí para vocês. Vou ver aqui mais uma questão do livro didático, Pai dos Burros. Quem estuda por livro didático costuma ser um aluno mais competitivo. Eu sempre digo isso. Galerinha, uma pergunta bem fácil aqui de citologia. Assinale a alternativa que apresenta estruturas encontradas em todos os tipos de células. É simples, é? Quais são as estruturas, galerinha, encontradas em todos os tipos de células? Letra A, núcleo, mitocôndrias e ribossomos. Letra B, parede celular, ribossomos e nucleo. Letra C, centríolo, complexo golgiense e núcleo. Letra D, ribossomos, membrana plasmática e hialoplasma. Ou letra E, hialoplasma, carioteca e retículo endoplasmático. Letra D, né, galerinha? Ribossomos, membrana plasmática e hialoplasma. São as estruturas encontradas em todos os tipos celulares, galerinha. Olha, galerinha. Além da membrana plasmática, que é um envoltório, tem o hialoplasma, que é o mesmo que citossol, que é o material de preenchimento, né? E os ribossomos, que é o local de síntese de proteínas, molécula de função estrutural, que regula a atividade metabólica celular. Todas as células apresentam material genético também, além dessas estruturas em ribossomos, membrana plasmática e hialoplasma. Tem o material genético, que é a substância de controle. No caso das células procarióticas, esse material genético está disperso nesse hialoplasma, citoplasma. E nas eucarióticas, o material genético está mais concentrado ali, né? Envelopado, vamos dizer assim. Outra questão agora do Pernambuco. Boa! Uma das propriedades da membrana plasmática é o controle de entrada e saída de substâncias na célula. Certo, galerinha? Sobre os mecanismos desse transporte, é correto afirmar que, letra A, na osmose, o solvente ele se difunde em direção à região de maior concentração de suas moléculas. B, num transporte passivo, certas substâncias migram a favor do gradiente de concentração com alto gasto de energia. C, no transporte ativo, as substâncias atravessam a membrana contra um gradiente de concentração, com auxílio de proteínas transportadoras e com gasto de ATP. Letra D. Na pinocitose, a liberação de macropartículas no interior da célula requer a formação de grandes vesículas. Ou letra E. Na plasmocitose, só as substâncias solúveis em lipídios atravessam a membrana celular. E aí, galerinha? Letra C, né? Transporte ativo, as substâncias atravessam a membrana contra um gradiente de concentração, com auxílio de proteínas transportadoras e com gasto de ATP. Vamos lá comentar? Seguinte, ó. O que é a osmose? É um tipo de difusão em que o solvente se difunde para o meio em que suas moléculas estão menos concentradas. Aqui na letra A, fala a região de maior concentração de suas moléculas. Então está incorreta. É um tipo de difusão, né, em que o solvente ele se difunde, galerinha, para o meio em que suas moléculas estão menos concentradas. É isso? Na osmose não é assim? O transporte passivo ele não envolve gasto de energia, como estão dizendo aqui em outras alternativas. Transporte passivo não envolve gasto de energia. A pinocitose é um englobamento de partículas dissolvidas, gotículas.
Na plasmocitose, diferentes tipos de substâncias são eliminadas quando as vesículas citoplasmáticas, em que se encontra, fundem-se com a membrana plasmática. Então, a resposta correta, letra C, transporte ativo. Substâncias atravessam a membrana contra um gradiente de concentração, com auxílio de proteínas transportadoras, né, galerinha? E com gasto de ATP. Você sabe que o transporte ativo envolve os íons, né? Também chamado de bomba de sódio e potássio. E essas proteínas, elas se ligam a esses íons para atravessar através da membrana. É isso? E quando se fala em osmose também, a gente fala de solvente, né? Sendo sempre de menor concentração para de maior concentração. Isso é osmose. Beleza? Quando pensar em osmose, galera, pense no alface lá na salada de alface que você vai almoçar lá, deixa o alface lá e você utiliza ali a água com sal, né? Justamente para ele não murchar, né? Para a água não sair das folhas, e sim para a água ficar lá hidratando as folhas. Isso acontece na alface, não é assim? Quer que eu explique melhor? Então vamos lá. Na alface, por que a alface não murcha? Bem, uma boa pergunta, né? Você lembrar de osmose. Por que a alface não murcha? Hein, galerinha? Olha, para você analisar isso aí, você vai retirar o alface do saquinho do supermercado, lavar bem as folhas. Aí você coloca numa vasilha fechada para guardar o restante. Se a alface ficou murcha na geladeira, você vai colocar água na vasilha, mergulhar as alfaces dentro e guardar uns 10 minutinhos. É isso? Aí onde entra a osmose aí? Como é que faz para explicar isso aí sobre a osmose? Você tem que pensar em quem? No sal, no soluto. Certo? Vamos demonstrar isso. Como demonstrar? A folha ela fica com aspecto murcho devido ao sal adicionado à sua superfície. Acontece o seguinte, no interior das células da alface tem menor concentração de solutos, galerinha. No interior das células da alface tem menor concentração de solutos. Isso é um meio hipotônico em relação ao sal colocado sobre a folha. Então, observe, a combinação do sal com a umidade do ar vai proporcionar que esse meio seja hipertônico em relação ao interior das células da alface, fazendo com que a água ela se difunda para fora da folha, certo? Proporcionando um aspecto murcho que pode também ser visualizado algum tempo depois que a salada foi temperada. Então, a tendência da água é sair das células, né, vegetais da alface, atraídas pelo sal. Aí o alface, no caso, ficará murcho as folhas. Mais ou menos isso a explicação. Vamos ver mais uma questãozinha aqui. Do Amantes da Biologia. Vamos ver aqui, vamos procurar aqui. Estou clicando, certo? Quando você coloca pergunta no Amantes aqui do Face, você vai ter inúmeras perguntas já prontinhas para vocês e comentadas. Belezinha? É isso aí, galera. Vocês estão com a faca e o queijo na mão. Faca e o queijo na mão. Vamos lá. Ó.
E mais outro. Tem tanta pergunta que eu não sei nem qual que eu escolho para vocês. Deixa eu ver aqui, professor. Vamos lá. Olha, as imagens abaixo representam o comportamento das hemácias em soluções diferentes, né? As imagens abaixo representam o comportamento das hemácias em soluções de diferentes concentrações. Para a gente reforçar mais essa questão da alface, da osmose, por isso que eu estava demorando. Ó, aqui no esquema 1 tem a solução, ela é hipotônica, ou seja, tem menor concentração de solutos. Hipotônica, ou seja, tem menor concentração de solutos. No esquema 2, a solução é isotônica, ou seja, as concentrações do meio interno e externo são similares. Quando falo meio, é meio intra e meio extracelular. E no esquema 3, a solução é hipertônica, ou seja, tem maior concentração de quê, galera? Solutos, beleza? Aí estão corretas. Letra A, todas as alternativas. B, somente a primeira alternativa. C, somente a segunda alternativa. Ou letra D, somente a terceira alternativa. Letra E, todas as alternativas estão incorretas. Aí são duas perguntas, dois itens aqui com perguntas no mesmo enunciado. O segundo item pergunta: o caso exposto representa letra A, transporte passivo, B, osmose, C, difusão facilitada, transporte ativo. Aí tem aqui o esquemazinho, as hemácias, né? A resposta seria o seguinte, ó. A primeira, somente a segunda alternativa é a correta. Que fala que a solução ela é isotônica, as concentrações do meio interno e externo são similares. A solução 1, galerinha, ela é hipertônica, ou seja, ela tem maior concentração de solutos. Já a solução 3, a solução 3 ela é hipotônica, tem menor concentração de solutos, certo? E o caso representa, esse caso aqui exposto, representa o quê? Representa a osmose. Quando se fala de água, galerinha, de solução, a dica é essa. De concentração, se fala em osmose. Menos concentrado para o mais concentrado. Belezinha? Uma outra pergunta também desse assunto, que eu gostei desse assunto. Pergunta direta aqui. Para a ocorrência de osmose é necessário o quê, galerinha? Letra A, que as concentrações de soluto dentro e fora das células sejam iguais. B, as concentrações de soluto dentro e fora das células sejam diferentes. Letra C, haja ATP disponível na célula para fornecer energia ao transporte de água. Eu eliminaria logo essa letra C. Haja ATP disponível. Se é um tipo de transporte passivo, a osmose, não tem como ter a presença de energia aqui, de ATP disponível. Letra D. Haja um vacúolo no interior da célula, no qual o excesso de água é acumulado. Ou letra E. Haja uma parede celulósica envolvendo a célula, o que evita sua ruptura. Não, aqui eu estou falando de plasmólise, não. Estou falando de osmose apenas. Então, qual é a condição para que ocorra a osmose? Letra B. As concentrações de soluto dentro e fora da célula sejam diferentes. É só lembrar da salada de alface com sal, que é o cloreto de sódio, que é o soluto. Então, a água que está com sal tem concentração de soluto diferente da alface, onde tem a água lá dentro das células vegetais. Certo? Muito bem, galerinha. Vamos lá, mais uma questão. Mais uma questão para vocês. Muita calma nessa hora, tá, galera? Aqui, certo. Bom,
circulatória cardiovascular. Na circulação dos mamíferos, o coração ele funciona como uma bomba, né? Que se contrai e se relaxa ritmicamente. O sangue bombeado percorre todo o corpo numa sequência constante. Assinale a afirmação correta entre as abaixo apresentadas. Letra A. O sangue venoso passa do átrio para o ventrículo direito e de lá é bombeado para a artéria pulmonar. Letra B. A artéria pulmonar se ramifica, levando o sangue arterial para o pulmão, onde ocorre a hematose. Letra C. O sangue arterial volta ao coração pela aorta, entrando pelo átrio direito e recomeçando o trajeto. Letra D. É chamada pequena circulação, a via que leva o sangue arterial aos tecidos e traz de volta o sangue venoso para o coração. Ou letra E. O sangue venoso é vermelho vivo devido à combinação da hemoglobina com o oxigênio, enquanto o sangue arterial é azul escuro. Galerinha, conhecer a estrutura do sistema circulatório humano e a qualidade, né, arterial ou venoso desse sangue passa por essas cavidades e é uma importante consideração, certo? Pelo lado direito do coração circula sangue venoso, que é conduzido para o pulmão, onde ocorrerá a hematose. Portanto, resposta letra A. O sangue venoso passa do átrio para o ventrículo direito e de lá é bombeado para a artéria pulmonar. Muito bem, galerinha. Muito bem. Olha, uma questão aqui do Enem, 2012. Há milhares de anos, o homem faz uso da biotecnologia para a produção de alimentos como pães, cervejas, vinhos. Na fabricação de pães, por exemplo, são usados fungos unicelulares chamados de leveduras, que são comercializados como fermento biológico. Eles são usados para promover o crescimento da massa, deixando leve e macia. O crescimento da massa do pão, galerinha, pelo processo citado, resultante da letra A, liberação de gás carbônico, certo? B, formação do ácido lático. C, formação de água. D, produção de ATP. Ou letra E, liberação de calor. Galerinha, claro que é pela liberação de gás carbônico. Veja bem, o processo de produção de pães ele ocorre por uma fermentação alcoólica. É um processo anaeróbico, com produção de etanol e de gás carbônico. É o gás carbônico, galerinha, que é o responsável pelo crescimento da massa, do pão, certo? Faz com que a massa ela infle, cresça. Letra A a resposta. Sabiam disso, galerinha? Galerinha, o pão cresce por causa do gás carbônico, fermentação, que é liberado na fermentação. Muito bem. Deixa eu ver o que é mais aqui para vocês. Mais uma questão. Demora um pouco aqui porque a gente tem que procurar direitinho, né, galera? Para vocês. Bom, uma questão aqui que fala de parasitose, que eu sempre gosto, né, galera? Olha, da Unicamp. Um pouco alarmado com a elevada ocorrência de dengue transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que é a pronúncia correta, Aedes aegypti, o morador de Campinas ele telefonou para a SUSEM, que é a Superintendência de Controle de Epidemias, certo? E relatou que havia sido picado na mata à noite por um mosquito grande e amarelado. Relatou também que no dia seguinte começou a ter febre e dores nas articulações. Aí entra o biólogo. O biólogo da SUSEM, que é essa Superintendência de Saúde, né? Ao saber que esse senhor não tinha viajado para qualquer região endêmica da doença, ele tranquilizou, dizendo que certamente não teria
contraído a dengue, embora fosse importante que ele procurasse atendimento médico. Cite 3 fatos relatados acima que levaram o biólogo da SUSEM a concluir que essa pessoa não estava com dengue. Galerinha, o Aedes aegypti ele possui hábitos diurnos e um morador disse que foi picado à noite. Certo? É claro que a gente sabe que esse Aedes aegypti ele é danadinho. Ele gosta de dar uns furos de reportagem, né? E até à noite às vezes ele pica. Ele não é amarelo, sua coloração é escura, né? Já fiz vários posts falando do Aedes aegypti, tem até podcast também. Tudo sobre o Aedes, quem quiser ouvir lá, mais de 50 minutos. Ele tem hábitos urbanos, peridomiciliar, né, gente? Vivendo dentro ou nas proximidades das habitações urbanas. Mas o relator falou que foi picado na mata, o relato do cara lá. Então, Aedes tem hábitos periurbanos, não na mata. Ele não tem grande porte, como ele falou, ele é muito pequeno, o Aedes aegypti. O período de incubação do vírus é de alguns dias, assim a doença ela não se manifesta no dia seguinte, ao picado do mosquito, como foi falado. Além das considerações assim, o morador ele não viajou para regiões endêmicas da doença. Além dessas considerações anteriores, ainda disse que ele não viajou para essas regiões, no caso endêmicas, para a dengue. Então, está aí a justificativa aí, né? Os fatos relatados que levaram o biólogo a entender, a concluir que essa pessoa não estava com dengue. Beleza? Muito bem, galerinha. Boa pergunta essa, né? Muito bem. Parasitose sempre interessante. O professor gosta de parasitose. É porque eu trabalho na área de saúde pública, galerinha. Minha experiência aí de epidemiologia, vetores. Outra pergunta. No Brasil, as estatísticas mostram a incidência de algumas parasitoses, como cisticercose, doença de Chagas, esquistossomose, ascaridíase. Muitas orientações são divulgadas nos meios de comunicação para impedir a contaminação. A medida profilática para combater o aparecimento de pelo menos 2 dessas parasitoses é: letra A, andar calçado em solo úmido. B, evitar nadar em locais de águas paradas. C, dormir na zona rural, em casa de alvenaria. Ou letra D, lavar bem os alimentos crus antes de ingeri-los. Muito bem, galera. A opção, ela não controla nenhuma das doenças indicadas. A opção da letra A, andar calçado em solo úmido, né? A 2, no caso a letra B, que fala em evitar nadar em locais de águas paradas, só controla a esquistossomose. Quando fala também na 3 aqui, dormir na zona rural, em casa de alvenaria, é para controlar o que? A doença de Chagas. Certo? Lavar bem os alimentos crus antes de ingeri-los, controla a cisticercose e ascaridíase. Entendeu, gente? Então, ó, parasitose, vocês têm que entender profilaxia, agente etiológico, tem que entender vetor, que é o mesmo que agente transmissor, o etiológico é o causador, saber se no caso o causador ele é vírus, se ele é bactéria, se é fungos, né? Se é protozoário. Transmissor vetor não é só mosquito, pode ser água contaminada, alimento contaminado. Então é interessante. Eu tenho podcast também sobre isso aí. Quando você vai estudar as parasitoses, tem que saber essas 3 coisas importantes: profilaxia, vetor e agente causador. Aí você já mata a questão. Lembrando que essa profilaxia geralmente para evitar o acometimento de alguma dessas doenças, mas nem sempre profilaxia é para evitar alguma coisa. Existe profilaxia que é o próprio tratamento. No caso, quando a gente fala de AIDS, existe a profilaxia
já envolvendo o tratamento, certo? Então, profilaxia, quando se pensa porque só para evitar, não. Tem a profilaxia pós-infecção. Isso é uma dica, anotem. Nem sempre profilaxia, lembra de vacina para evitar. Não, profilaxia envolve também o tratamento. Beleza? Tá aí esse podcast de algumas questões, a gente não pode se alongar muito, né? Vamos colocar mais uma aqui para vocês. Mais umas duas para a gente encerrar. Soros e vacinas, Sesgran Rio. Soros e vacinas fazem parte do arsenal usado no combate às doenças infecciosas, imunidade adquirida. Compare, respectivamente, a ação do soro e da vacina segundo estes tópicos. Letra A. São 4 tópicos. Natureza da imunização. B. A ação imediata ou não. C. A duração da imunização. E letra D. O emprego curativo ou preventivo. Vamos lá? Quando se fala em soro, a imunização era o quê? Passiva artificial. Vacina, galerinha. Imunização ativa artificial. O soro, a ação ela é imediata. A vacina, a ação ela é lenta e duradoura, né? Soro, imunização breve ou fugaz. Vacina, imunização duradoura. Soro, uso curativo. Vacina, uso preventivo. Tipo assim, um exemplo. Quando você for mordido por uma cobra, né? Não é picado, porque é picada por mosquito. Uma cobra peçonhenta, mordido, porque ela tem dentes inoculadores de veneno. Você vai utilizar soro ou vacina? Soro, porque é um uso curativo, né? Não existe vacina preventiva contra o veneno da determinada espécie de cobra. Tem a medida, ela é curativa, já aconteceu. Você vai fazer o tratamento ali com soro antiofídico. Beleza, galerinha? Tá aí. Mais um podcast para vocês, os amantes da biologia. Podcast de questões. Comentem, anotem, compartilhem. Abraços. Professor Calvé.